Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Hoje eu vou conversar com as feras, isso mesmo, a gente vai bater um papo super legal com o Nelsinho Filho, Saudade Azevedo e Sérgio Chaves. Eles estão com um programa agora aos domingos na 93 FM, com muito humor, uma pegada super legal, super descontraída, que vale a pena você conferir. Tem muita informação também, umas fofoquinhas de vez em quando e tal, mas sobre tudo isso eles vão conversar com a gente. Você que está aí, aproveita e se inscreve no canal. Se quiser contribuir com a gente, tem o Pix, tucaviegasconvida@gmail.com. Sérgio, saudade, Nelsinho, prazer imenso, uma honra estar recebendo as feras aqui no Tuca Viegas Convida. Muito legal ter esse trio fantástico aqui, iluminando e enchendo de graça, né, o programa. É um prazer recebê-los. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Vocês que resolvam quem vai falar, falem juntos. Como é que começou? Como é que surgiu a ideia das feras? Para o povo não dizer que a gente é mais educado, deixe saudade começar, que é melhor. Não, e você não interrompa. A ideia das feras, Laíri me chamou para conversar, para a gente pensar num programa. E ele disse, eu pensei num programa que teria que ter uma doida e dois doidos. E aí eu tenho os meus doidos preferidos. Quais são os seus? Aí eu disse, Nelson e Sérgio. Aí eles, pronto, então casou com os meus. Bora chamar todo mundo. Aí a gente chamou Sérgio e Nelson, nós sentamos, Nelson já tinha uma proposta, um projeto, eu vou deixar ele falar sobre isso, mas começou do acaso, do nada. A 93 FM queria mudar alguma coisa no seu quadro, né? Estava querendo um programa legal, e eles pensaram em nós três. Né? E aí casou quando ele me perguntou, você topa fazer? Eu disse, topa. Ele disse, mas eu tenho os meus doidos preferidos, quais são os seus? Quando eu falei, ele disse, pronto, aí era esse povo mesmo, que eu tinha pensado, não precisou nem a gente ter trabalho de discutir. E aí, Nelson pode falar que ele já tinha o projeto das feras, e aí deu tudo certo. Eu sou o caçula, né? Porque saudade dos três, eu sou o mais novo, porque saudade primeiro contactou com o Sérgio, depois eles dois me contactaram, e aí, de repente, eu me vi muito feliz e muito agradecido pela oportunidade que surgiu, porque eu já tive, muito tempo, vontade de fazer um programa de rádio, mas não tinha chegado a oportunidade. E esse título, As Feras, era um programa que eu tinha concebido para televisão, né? Eu ia fazer televisão, mas infelizmente chegou a pandemia, chegou essas coisas e a gente não concluiu o projeto, mas o projeto piloto ficou pronto. Então, assim, e quando a gente fez a primeira reunião, eu disse, saudade, eu tenho um programa pronto que era para televisão. Vamos tentar adaptar esse programa para o rádio. E aí a gente trouxe o nome, né? O nome era As Feras, trouxemos o nome para o rádio e adaptamos algumas coisas que eram possíveis fazer no rádio. Outras coisas a gente criou e aí as ideias vieram chegando, vieram surgindo, como estão sempre surgindo. E é uma coisa que dá muito prazer, dá muita alegria de fazer. Porque, como eu disse, eu acho que a gente foi um trio que se encontrou. Somos o trio Los Angeles, né? Nós somos da época do trio Los Angeles. E eu acho que nós três casou muito bem com um projeto da rádio, né? Com um projeto que Saudade falou. E é uma coisa que a gente está se surpreendendo com a audiência que a gente está tendo, com o que a gente está desenvolvendo, com as pesquisas que a gente está fazendo. E eu acho que está agradando, né? Eu acho que a gente está agradando, a gente está começando, é uma coisa muito nova, muito principiante, né? Maria Luísa está arrumando o guarda-roupa lá atrás. Olha. E uma coisa que está sendo construída, né? Dia após dia, porque isso é que é o mais legal. A gente começou muito sem compromisso, sem saber assim mais ou menos assim o que a gente estava pensando em fazer. Isso é uma coisa que a cada semana vai surgindo, vai se adaptando e a gente percebe mesmo que a cada semana a gente está entrando mais naquela proposta de rádio, que para todo mundo é difícil. A gente que nunca eu nunca tinha trabalhado com rádio, já tinha trabalhado com televisão. Saudade nunca trabalhou com isso.
Nelsinho já tinha tido alguma experiência. Mas, mesmo assim, uma experiência passageira é muito diferente de um trabalho para toda semana você estar ali às 7 horas da noite do domingo e ter sempre novidade, ter sempre notícias bacanas, ter sempre papos legais e muita alegria, que esse é o principal, né? O principal ponto do programa é esse de alegria. Outra coisa que eu acho que ajuda muito é que a gente também não tem limites. Isso é uma coisa muito legal. A gente não sabe até onde a gente pode ir, a gente vai, entendeu? Isso é muito bom. A gente vai, eu digo que a gente vai passar muito tempo em construção. Eu acho que essa é a grande ideia da gente desde o início, é que o programa seja construído semanalmente. O programa não está pronto, na verdade, né? A gente ajusta aqui, ajusta ali, um sugere, o outro sugere, até os próprios ouvintes sugerem, dão sugestões, coloque isso, não bote isso, tire isso. Então, é um processo em construção, é um aprendizado diário, porque a gente sai do domingo do programa, a gente já está pensando, né, nas reuniões que nós vamos ter na semana para prospectar o próximo programa. Então, a gente está sempre ali, as cabeças borbulhando, a tempestade de ideias o tempo inteiro aí. Na verdade, a gente, com a experiência que a gente teve das reuniões que a gente fez inicialmente, a gente já sabia que ia dar muito certo, porque a gente só fazia rir. A gente achava muita graça. A gente sempre, quando está junto, a gente acha muita graça. Então, muito isso bom. É uma coisa que já dá uma leveza muito boa ao que a gente se propõe. A única coisa que a gente não vai comentar no programa, que a gente decidiu, foi a primeira coisa que a gente decidiu, é que a gente não vai falar sobre política e a gente vai evitar o forró, porque você, para onde for na rádio hoje, você tem forró. Então, a nossa seleção musical sempre vai priorizar outros estilos, outras coisas bem diferentes, que é outro ponto também que está agradando demais a todo mundo. E a gente não vai falar de política partidária, porque política pública a gente precisa falar. Nós somos seres politizados, então nós precisamos falar. Agora, a gente não vai entrar nessa celeuma de governo, de Estado, de presidência, de política partidária. De partido, né? De tudo. Nesse 8, né? Nesse 8, de tomar posições políticas partidárias, de A e de B, seja federal, a nível municipal, estadual. Já tem muita gente falando disso, né? Não é. Também. Já tem muita gente brigando por isso, deixa esse povo brigar. Deixa lá. Gente, tem um... Fala, por favor, Nelson, por favor. Isso que a gente falou agora, nós estamos fazendo um programa de rádio que a minha concepção, quando a gente chegou na rádio, era que nós íamos fazer apenas um programa de rádio. Mas nós estamos fazendo hoje um programa maior do que um programa de rádio, porque o nosso programa ele passa na televisão, ele é transmitido pelo YouTube, pelas redes sociais e é um programa de rádio. Então, nós estamos com vários veículos de comunicação automaticamente, simultaneamente, transmitindo o que a gente está fazendo. Então, nós também hoje somos programa de televisão, somos programa de rádio, somos a concepção das redes sociais, das mídias sociais que a gente faz é muito instantânea, muito rápida. Você vai votar de volta, demais. Né? A resposta que a gente tem... o pagamento, viu, Luiz? A resposta... Saudade está falando em pagamento. Que pagamento é esse, Saudade, pelo amor de Deus? Tá vendo, Tuca? Você tá vendo? Eu acho que não, gente. Depois você corta. Mas peraí, Não, peraí, eu acho que vocês não podem atrapalhar. Ela tá fazendo um pix para mim, gente. Pô, peraí, deixa aí. É um pix, o Tuca Viegas convida. Nelsinho tá comprando um apresentador, eu tô morto. Isso que a gente tá fazendo é uma responsabilidade tão grande que nós estamos usando 4 veículos de comunicação simultaneamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente está levando audiência para muito lugar, para muito longe. E quando o Sérgio falou que a gente se diverte, realmente a gente se diverte muito, mas a gente tem muita responsabilidade. A gente tem muito cuidado com o que a gente vai falar. Rádio é uma coisa que rádio iniciou muito antes de televisão, de rede social, de tudo isso. O rádio é o pioneiro, né? Então a gente está trabalhando no meio de comunicação pioneiro, que iniciou tudo. E Tuca, sabe o que é legal, Tuca? Em qualquer lugar você tem rádio, né? Você tem rádio no mundo inteiro. E sabe o que é legal? A gente tem ouvido pessoas dizendo a gente que, olha, voltei a ter o prazer de ouvir rádio para ouvir vocês.
Isso é tão bacana. A gente É já muito ouve legal. umas 2 ou 3 pessoas que conversaram isso. Eu não via rádio, estou voltando a ouvir rádio por É. causa de vocês. E vocês sabiam, é interessante vocês falarem isso, porque tem um dado muito, muito interessante, né, sobre esse assunto. Quando o advento da internet, né, e tal, redes sociais, YouTube, mas principalmente a questão do YouTube, a questão da internet, as transmissões ao vivo pela internet, e muita gente falava das mídias normais, convencionais, né, da televisão, tal. E a maior preocupação de todo mundo era o rádio, que achavam que o rádio dessa vez acabava, né, porque na outra vez e tal. E ao contrário, o rádio cresceu muito, né? O rádio tomou o corpo de uma forma totalmente diferente. Hoje todo mundo está querendo voltar. Agora a gente tem E ele se podcast. reinventou. Podcast nada mais é do que um Isso. rádio modernizado, né? Você está ali só Ele O no se nosso áudio. reinventou, programa, né? o nosso programa, quando termina, ele transforma-se em podcast. A pessoa ouve, tem 3 podcasts prontos sobre tudo, dos 3 blocos do programa, né? O rádio, ele se reinventou, né? Ele se reinventou, ele se refez aí. Agora já está com a outra roupa, já está Não, saindo é ali, ela está porque escolhendo. ela caiu e torceu o tornozelo. Oh. E Ei, aí, caiu. Malu, aí ela está indo Outra agora aqui na história. Wilson, ela está indo aqui na Wilson para ver, porque está com muita dor. Aí, como ela estava deitada, não tinha como eu fazer, ela tinha que passar mesmo, entendeu? Agora que você Normal. falou, você tem que explicar quem é Malu, saudade. O povo não vai saber. Não, ele vai editar, ele vai tirar essas partes aí. Não, tire Malu, não, deixe tudo. Eu não vou deixe tirar tudo. nada, não. Malu é Eu minha vou perder a filha. graça. Malu é minha filha e ela caiu agora à tarde, lá na Magalu, na Magazine Luiza, né? Aí ela caiu da escada. E Vai ter aí, Do nosso jeito que essa moça, patrocinador. do jeito que essa moça gosta de andar. não, e do jeito que ela é grande, para levantar ela. Ave Bichinha. Maria. Não, brincadeiras à parte, mas eu acho, Tuca, voltando aí, que o rádio ele se reinventou, né? E a gente, como leigos no assunto, porque ninguém nunca oficialmente trabalhou em rádio, não tem nenhum jornalista aqui, né? Tem Sérgio aí, que acho que é o que chega mais próximo de nós 3, né? De jornalismo. A gente está amando fazer isso, está dando um prazer enorme fazer isso, a gente entrar na casa das pessoas, né? Fazer parte da intimidade dessas pessoas. Recentemente eu tive numa loja lá no centro, até brinquei com os meninos, eu me achei, né? Eu saí de lá beijinho no ombro para mim, porque o cara me reconheceu. Muito massa. Isso é O muito cara massa. me reconheceu, você que faz o programa, né, com aqueles outros 2 meninos. Eu digo, exatamente, meu querido, sai de lá dando beijinho no Eu ombro. já quero saber onde é essa loja, porque já chamou a gente de menino, né? Se a gente Menino, quiser isso aí é O nome importante da vocês irem lá. O nome fazer uma da loja visita. é a nossa loja, Olha aí. em frente à Secretaria de Administração. Eu fui lá comprar umas certo. tintas e o cara me reconheceu. Então, eu achei assim, super legal. Bira Muito News, legal. Bira News. Não sei. É a loja de Bira. Pronto, sinal de que as pessoas estão. Olha, outra coisa, hoje mesmo eu recebi 2 ligações de pessoas que querem dar brindes para a gente sortear no programa, para a gente falar no programa. É outra coisa que tem, né, saudade? É uma coisa legal, as pessoas ligaram para a gente hoje, se vocês aceitam que a gente dê para vocês tal brinde, lógico que a gente aceita com o maior prazer. Por que não? Ela disse, não, porque é uma coisa simples. Eu disse, não, mas o programa é para o povo, é para as pessoas. Isso não é um programa de elite, isso é um programa para todo mundo. Que atinge todo mundo, né? E vários. E o mais interessante, atinge zona rural, zona urbana, várias cidades do Rio Grande do Norte, do Ceará, Paraíba, que a 93 chega lá. Então é muita responsabilidade e é muito bom fazer isso. Eu queria saber de uma coisa, né? O Nelsinho estava conversando comigo antes de gravar, porque rolou um convite aí nacional, né, Nelsinho? Fala aí desse convite, como é que foi? Nós fomos surpreendidos essa semana com um convite de Boninho, que nos convidou para substituir o Faustão, né? E eu, de pronto, achei que nós não estávamos ainda preparados. Então, a gente ligou para Luciano Huck, pediu a ele que assumisse temporariamente, até a gente se preparar para realmente assumir os domingos. Porque eu tenho a impressão... A TV engorda, a TV dá aquela engordadinha, né? Eu tenho uma leve impressão que os domingos, muito em breve, serão nossos totalmente, entendeu? Eu acho que as pessoas elas vão se preparar para assistir o nosso programa dia de domingo, né? Aquela coisa assim de dizer, eita,
Hoje tem as férias, a gente não pode perder. A minha secretária particular, que mora na minha casa, ela, quando vai para casa, no final de semana, ela diz que os vizinhos, ela bota o radinho na calçada, faz pipoca, e os vizinhos, e ela está fazendo um grupinho com as amigas dela da rua, já para assistir o programa. Então, Nossa. assim, Que bacana. e ela diz que ficam sentados na calçada e acham engraçado, acham divertido, né? Porque a rádio também, existem muitos programas hoje, como a Qualquer dia gente a gente falou, vai comer essa pipoca de Luara Virgínia. interrompendo Sérgio, deixando eu continuar a falar. Quando a gente existem muitos programas hoje no rádio, de um modo geral, que é como a gente falou, só fala em política, só fala em tragédia, só Só fala em desgraça. crime, em assassinato. Então, o nosso programa não tem nada disso, né? A gente optou por não falar nisso. Essas coisas já tem quem fala demais. A gente quer falar coisa boa, coisa alegre, trazer novidades, trazer perspectivas de vida, e eu acho que isso reflete quem nós somos, porque nós somos assim, nós três somos isso. A gente é a cara da alegria, a cara da felicidade, a cara do bem humor, né? Enfim, eu acho que é por aí. Essa Isso, coisa do... Fala, Sérgio. não, isso desde quando a gente se conheceu, né? A Eu gente ia já tocar vai. nisso, assim, essa coisa da amizade de vocês, eu acho que, assim, foi um grande facilitador, né, para a coisa fluir naturalmente, né? Muito, muito, muito. A gente estudou junto no início da década de No 80 no Abel. Abel Coelho. Foi lá onde a gente se encontrou, né? Eu, Nelsinho, Saudade. Aí cada Saudade foi para Natal, eu fui embora de Mossoró, Nelsinho ficou, depois Nelsinho foi para Belo Horizonte, eu estava voltando para Mossoró, e agora nesse período a gente se encontra os três nesse mesmo tempo em Mossoró e surge essa ideia do programa. Então isso é muito Sim, muito ele é legal. assim, a gente se conhece de bebê, Desde que De nasceu. desde que bebê. nasceu, de bebê. Nossos pais, né? Eles são amigos de sempre. Então, é, quando a gente, desde pequeno, a gente se conhece, né? Só que cada um estudando num canto, mas sempre a gente teve muita amizade. Os pais sempre tiveram muita amizade. E aí, quando a gente chega adolescente no Abel, a gente se reencontra. Então, nós participávamos dos gernes juntos, né? Nós fazíamos algazarras juntos. Eu brigava, os meninos apartavam minhas brigas. Bufete ia, bufete vinha, porque naquela época a gente podia fazer isso. Era expulsa, ia assim, e Nelson agitava a Nelsinho tomava torcida. conta dela, Tuca, quando ela saía. E aí a E gente se reencontra, a gente estava sempre se reencontrando em momentos. E agora, mais do que nunca, com a minha volta para Mossoró, e aí a gente se reencontrou. Nelsinho falou uma coisa que antes, que ele era o mais novo, mas não. É porque Laíre, para chegar nos meninos, ele achou melhor que fosse por mim, né? A chegada nos meninos. Mas na cabeça dele era esse trio, né? Desde o primeiro momento que ele pensou no programa, ele pensou em nós três. É tanto que ele falou uma doida e dois doidos. Mas aí, para chegar neles, ele preferiu que fosse por mim, pela Através de você. ligação. Por Preferiu mim, pela primeiro ver se ligação, pela amizade. doida aceitava, né? Porque talvez ele achou que eu fosse mais difícil, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Eu sou enfermeira de formação, servidora pública, né? Eu sirvo a prefeitura de Natal e algum tempo aqui a prefeitura de Mossoró, mas eu nunca tinha feito isso. Então, eu acho que ela achou que eu dizendo sim, ficava mais fácil convencer os meninos, né? Mas ele não é o mais novo. Nós chegamos todos juntos nessa mesma peleitada, nessa mesma brincadeira. Do lance do domingo, né? Vocês fazem uma pauta, vocês discutem antes, assim, tem uns tópicos e cada um vai estruturando o que A cada gente um se quer falar. reúne, a gente se reúne 2 vezes por semana, na terça e na sexta, ou na quarta e no sábado. A gente inicia os detalhes do programa na terça-feira ou na quarta, e aí vai surgindo alguma coisa. Às vezes a gente muda até no próprio domingo alguma coisa que a gente acha que vale a pena, uma notícia nova que apareceu, e a gente acha que vale a pena, mas é uma coisa que é conversada a semana toda. Entendeu? A gente divide o programa em 3 blocos, né? No primeiro bloco, a gente sempre traz um assunto para que nós possamos falar e discutir, né? Domingo agora, ontem, nós falamos sobre violência.
E aí culminou, né, que todas as redes sociais estão falando do DJ Ives, que bateu lá na esposa, e a gente estava exatamente falando sobre violência, violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra o LGBT, contra o LGBTQI, né, QI+. Então, QIA+. QIA+. Então, a gente sempre discute. Então, essa primeira pauta nossa a gente traz um tema e a gente discute, cada um emite sua opinião, seu juízo de valor, e depois, geralmente, a gente tem um bate-papo, ainda nesse bate-papo, às vezes a gente traz a psicóloga, às vezes a gente traz outra pessoa. E aí as coisas vão surgindo, né? Gregório, por exemplo, estreou ontem com a parte do turismo, né? Vocês têm A psicóloga já é a segunda final de semana, a segunda domingo que ela participa, mas vai ser uma coisa que vai participar sempre, Isabelle Paulini. Ela é sexóloga e psicóloga. Ontem falou sobre... como é, Saudade, o nome? Disfunção erétil. Brochada, né? Ontem falou sobre isso. Porque vocês estão falando psicóloga, sexóloga, mas, assim, pelo que eu entendi do que vocês passaram, é que ela vai falar mais da área de sexologia mesmo, né? Mais sobre sexo, né? Sobre... Mas também já ajuda, porque são 3 doidos, né, Tuca? Aí já dá uma força pra gente. Imagino. A gente passar do limite. Tá, e como é que é, assim? Quem é o mais, que dá mais carão? Quem é que é o mais briguento? Quem é que é o... Como é que é? Tem isso, não? Fala, Que Nelson. silêncio! Fala, Nelson. Não, por incrível que pareça, entre a gente não tem muito isso, não. Eu acho que é aquilo que Saudade até falou no começo do programa. Quando a gente acha que deu um desvio, alguma coisa, e a gente junta os 3, olha, eu acho que você poderia pontuar nisso aqui, o outro corrige alguma coisa, mas não existe assim um que corrija. Na verdade, a gente tem uma equipe de apoio, né, que está com a gente, Evandro, né? Evandro é o produtor do programa. Que ele também pontua muitas coisas que a gente faz, porque, na verdade, tudo é muito rápido, entendeu, Tuca? Tudo é muito ligeiro. Quando a gente inicia o programa, quando a gente menos espera, o programa já está terminando. Então, assim... É muito dinâmico, né? E como é uma coisa ao vivo... o que é bom passa rápido. E ao vivo... Ontem a gente extrapolou meia hora do horário normal. Então, e nem percebe, né? Ao vivo, você não percebe muitas coisas que acontecem que não dá tempo de você perceber. Então, quem está assistindo... por exemplo, uma coisa, a gente tem a mania de, no intervalo do programa, a gente tirava a máscara, né? A gente fazia o programa com a máscara e no intervalo a gente tirava a máscara. E aí as próprias pessoas que assistiam mandavam mensagem para mim, olha, a gente está vendo que vocês estão sem máscara, porque passa no YouTube e na televisão, né? Então, assim, a gente também hoje já se corrige, e aí a gente, quando vai começar o programa, um ponto, uma coisa, olha, você vai debater isso, você é melhor nisso, você é melhor naquilo. Então, assim, entre a gente existe essa simbiose muito, muito bacana de não precisar ninguém corrigir. A gente apenas pontua algumas coisas de um, de outro, né? Saudade, que entende muito da parte da área de saúde, então o Saudade se aprofunda muito nisso, né? Sérgio já é um cerimonialista, um jornalista, já se aprofunda mais nessa questão. Eu já tenho uma parte cultural muito forte, também já puxo muito por isso. Então, assim, acho que cada um faz a sua parte e a gente pontua algumas coisas que são necessárias de se falar, mas com respeito ao profissionalismo de cada um, claro, e com cuidado. E né? só dá Legal, certo, né? Tuca. E só dá certo, Tuca, se a gente souber ouvir. Antes de tudo, a gente tem que saber ouvir. Se a gente aprende a ouvir e que aquele comentário ou aquela coisa que você me chamou e disse, olha, isso aqui não foi legal, ou isso aqui você tem que ter mais atenção, a gente não tomar para si como uma coisa boa, já está fadado ao fracasso. Então, a gente tenta fazer esse exercício de escutar um ao outro, né? E não se chatear, porque às vezes eu tenho mania de quando termino o programa que eu chego em casa, eu assisto ele. Aí eu faço, poxa, como foi que eu dei essa mancada? Como foi que eu fiz isso? Como é que eu fiz aquilo? Então, a gente tem que ter autocrítica, mas, acima de tudo, se a gente souber ouvir, a gente vai realmente... O céu vai aprimorando, né? E a prática ajuda muito, né? A prática ajuda muito. A gente ontem fez o 5º programa, né, Tuca? A coisa mais interessante que eu acho disso tudo é porque
São 3 pessoas, não existe ninguém querendo ser mais do que ninguém, e todos os 3 têm uma plena consciência de que a coisa só está dando certo porque a contribuição dos 3 são importantes para o todo. Então, a gente... Exato, vai juntando, os 3 juntos é que dá o programa que a gente está fazendo. Então, isso é uma coisa legal, que desde o começo a gente deixou isso fluir muito claramente e muito tranquilamente, sem cobrança, né? Muito legal. E vocês estavam falando, antes da gente começar a gravar, de algumas inovações, né? Tipo, tem essa sexóloga aí, Gregório, que estreou domingo, né? Falando na Vai área ter um de quadro sobre turismo, turismo, que é um isso, tema super legal, né? Saudade estava até comentando, de vocês uma querem vez dar por mês uma ele entra pegada para do falar. turismo regional também, que é uma coisa super importante, né? E A vocês gente, pretendem abrir mais para algumas outras coisas dentro do programa? Nesses sim, dias, licença aí, nesses dias a gente vai lançar a minha música. A ideia é levar um cantor, uma cantora da terra, né? Ele vai contar a sua história e vai nos brindar um ao vivo dele lá no programa, né? E o final do programa a gente já está fazendo isso. Cantores da terra estão nos enviando as músicas e a gente encerra sempre com Legal. músicas de artistas da terra, né? A gente teve a banda Doutor Zé, que é formada Sim, de por Diogo. exatamente, doutor Diogo e outros colegas, né, que na verdade não é eles não são profissionais, né? Eles estão ali numa brincadeira, mas daqui a pouco eles engatam a Eles primeira e estão vão sempre embora. ensaiando e Estão tal, eu já juntos ali vi. ensaiando. Então, por 2 programas a gente colocou músicas gravadas com a banda Doutor Zé, músicas conhecidas, e no último programa a gente botou Everaldo Rodrigues cantando Noel Rosa, Legal, né? Que tem legal. tudo a ver com a pegada do programa. Então, a ideia é sempre essa, né? Valorizar o que a gente tem na nossa casa, na nossa terra, porque são essas pessoas que precisam ser vistas. É neles que a gente precisa apostar, é nessa galera que a gente tem que acreditar, nos nossos artistas, né? Que, Certeza. que massa. E aí tem essas, além dessa coisa, tem algumas outras novidades que você estava falando, Saudade, de uma proposta de repente, vocês, quando acalmar mais essa questão da pandemia, né? A gente já está quase todo mundo vacinado. Quase Assim, todo mundo não, mas já, a gente avançou 43% da bastante. população do RN, né? Oi? Ontem tínhamos 43% da população do Ah, RN nossa, 100% vacina, com as 2 doses. muito bom, muito bom. Tá chegando, né? Daqui a pouco a gente está se abraçando. É sim, se Deus Está quiser. sentando numa mesa para tomar cerveja. E aí, dentro disso, tem uma proposta de abrir, das feras irem para a rua, soltar as feras, tirar as feras de dentro Isso. do estúdio. É, a gente pensou, a gente pensa, não está definido ainda, mas a Pode gente falar quer. disso? Pode falar. Pode. Pode, né, Nelsinho? A Pode, gente, porque a gente é uma quer sair de ideia. dentro do estúdio, mas fala aí, Nelson, você que está falando pouco, eu estou falando Já muito. falou do convite da Globo, então agora o resto está liberado. Você tá onde? porque, na verdade, Hum. rádio é uma coisa que não é televisão, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez até Sérgio disse assim, será que a gente fica tão bom na TV como a gente está bom no rádio? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso, em levar um programa externo, primeiro porque é uma demanda maior. Você precisa de técnicos, você precisa de um som bom, você precisa de uma boa mídia para a gente fazer externa, né? Quem já fez externa sabe que é um pouco bem mais complicado. Mas, como Saudade disse, é uma proposta que a gente tem, é um futuro que a gente vislumbra já, por que não, né? É um futuro que a gente já está vislumbrando, e se realmente tudo fosse encaixando como a gente está pensando, com certeza a gente vai fazer externa, a gente vai fazer um programa, algum programa na casa de alguém ou em algum lugar bacana que a gente possa fazer, né? Eu acho que a gente tem know-how para fazer isso já, né? Nós 3 a gente consegue realmente ou também eu acho que é uma coisa muito interessante, Tuca, por exemplo, 2 estão no rádio e um faz externa, tá entendendo? Um vai para a rua, né? Massa. Eu que sou baladeiro, que gosto muito de uma festa, então de repente eu estou numa festa e eles 2 estão lá no estúdio, né? E Saudade está numa campanha, Vai ser Saudade uma vai para a briga rua. grande, porque eu e Saudade também adoro a rua, né? Não, Mas mas eu gosto de estilo diferente de vocês. Vocês gostam de sentar no bar e tomar cerveja. Eu gosto de festa, né? É diferente.
Então, assim, mas tudo indica que a gente, no futuro, se der tudo certo, com certeza a gente vai fazer A isso. gente está pensando nisso, mas é porque, como o Nelson diz, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está fazendo um programa de rádio. É um É, programa de rádio. Mas a Claro. ideia é É. sim ir para a casa de um, aquilo que você falou, né? Na casa de Dona Navegantes, e aí fazer o programa Eu sai acho de isso lá. Agora a gente tem que ver sensacional. como Acho é essa ideia que a gente. sensacional. A ideia é sensacional, a gente está bem empolgado com ela, mas a gente precisa saber como é que a gente vai operacionalizar isso. Essa é a grande pegada do negócio. e Mas, só para completar isso que Saudade falou, tanto rádio como TV são veículos de comunicação que são muito caros. A gente sabe que é muito caro você colocar um programa na rádio, você colocar um programa de TV na rua, você que faz um programa de TV sabe que a gente precisa de muito apoio, a gente precisa de apoiadores, de patrocinadores para poder colocar um programa desse no rádio, e tanto no rádio como na Na TV. TV. Então É verdade. a gente primeiro precisa estar consolidado, estar com um programa realmente consolidado, para que a gente Redondo. tenha esses apoiadores que nos apoiem para que a gente possa Com ir certeza. Mas isso chega logo. navegar. Coisa do assunto, certo? Vocês só estavam falando assim, tem essa pegada muito do. Vocês têm uma coisa muito cômica, vocês três, né? Vocês têm um humor, né? Bem. Dos três, eu tenho mais intimidade com o Sérgio, né? E Sérgio, para mim, sempre foi um cara que teve um humor assim muito, muito ácido, né? Muito inteligente. Sérgio sempre. meu Deus. Quando eu comentava alguma coisa, o Sérgio falava assim, só aquele trocinho assim, todo mundo na mesa rindo e ele muito sério lá na dele e tal, com o copinho na mão e na boa. Como é que é essa coisa desse humor, essa pitada? Como é que são esses... Os três são do mesmo jeito? Somos. Não, eu acho que Não. tem suas diferenças. Não, não, em termos de humor, não. Todo mundo tem o seu senso de. Nós temos senso de humor, sim. Nós temos, quando a gente sabe fazer um humor engraçado e a gente sabe ser ácido quando a gente quer ser. Mas a gente Inclusive quer uns ser. com os outros, querido. Nós conosco, né? Mas a gente sempre Às está vezes uma brincando. coisa no programa, Tuca, uma pessoa que liga, já vira uma conversa ali, já vira uma piada entre a gente, já vira uma brincadeira, entendeu? Nelsinha, diga Como aí para agora a mesmo. Tuca que no primeiro programa, Sérgio foi cantado ao vivo. Conta aí. É, Sério? Conte, Nos você conta, Nelson. inéditos. no primeiro programa que nós apresentamos, uma ouvinte ligou e disse que achava a voz de Sérgio muito sensual, né? Massa. Queria Na véspera ouvir. tinha sido o Dia dos Namorados, viu, A Tuca? véspera tinha sido muito. Ela Ah, falou foi o dia 13 de junho. é, e ela A falou gente de uma estreou dia forma muito, 13. muito contundente do que ela sabia o que estava dizendo, entendeu? Contundente o quê, Nelson Filho? Então, eu acho, isso que você falou aí, eu acho que é assim, nós três temos um humor, mas é um humor um pouco diferenciado, porque eu acho que Saudade, ela tem um humor, mas o humor de Saudade, ela é um humor mais inteligente, no sentido da palavra. Sérgio tem humor, mas já é um humor mais contido. Sérgio, além de ter esse humor, mas Sérgio é uma pessoa mais contida, aquela assim, não diz muita coisa, ele mede um pouco o que ele vai falar e tem um cuidado Aquele maior. formal cerimonialista, aquela coisa de Aquela cerimonialista. cerimonialista. E eu já tenho um humor diferente. O meu humor é escrachado. Quando eu quero falar, eu falo. Quando eu quero dizer, eu digo. Então, assim, eu não meço as palavras. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado, porque a gente está levando informação para muito canto. Nosso maior Mas, sofrimento é não poder dizer palavrão. e não Principalmente poder. eu e Nelson, porque É, que a É gente diz difícil, né? É difícil. é, é. e Lairinho lá na rádio, né, quando foi conversar com ele, disse, não, um porra você pode dizer. Aí eu disse, não, mas um porra abre a porta para um bocado Para de várias Para um outras coisa. bocado coisas. de outras É, coisas. É. então a gente tem esse cuidado, mas assim, o humor da gente é um humor que casa, né? É um humor que casa, É isso. que contribui, eu acho que um humor de um contribui com o humor do outro. A gente às vezes se pega brincando, acho que foi no programa passado, programa retrasado, Saudade estava meia lenta, e assim, a gente falando, e Saudade estava tinha um momento que ela estava meio aérea, aí eu disse, eu vou pegar ela agora.
Aí eu disse, Saudade, qual é o telefone que o povo pode ligar para fazer o sorteio? Aí ela caqueou e disse, peraí, é 33191, não sei o quê. Aí eu, acorde, minha irmã, entendeu? Então, assim, a E gente quando a precisa... gente vai gravar, né, Nelson? Mas qualquer material que a gente vai E gravar fica uma comédia. às vezes a gente está conversando, aí Sérgio faz uma colocação que meio que interrompe o que a gente está falando. Aí a gente, espera aí, Faustão, tenha calma, que você vai falar. Então, assim, a gente tem essa brincadeira entre nós três que funciona muito bem de uma forma muito saudável. E essa coisa pô, esse momento ainda mais, né? Eu acho que vocês vieram numa hora super certa, né? A gente estava falando até isso antes de começar a gravar agora, a entrevista com vocês, a gente comentando. A gente está todo mundo muito tenso, né? A gente a gente está aflito, a gente passou todo mundo meio depressivo, meio enjaulado, querendo sair, gritar e querer ver as pessoas, né? Se encontrar mais, se beijar, se abraçar e tal. E aí Eu tô louco você até para ter fazer alegria, você ter riso, você ter gargalhada, porque a gargalhada de vocês é ótima, né? A de saudade nem se fala, né? Ah, meu Deus do céu. Eu Ah, tô louco, Nelsinho. eu tô louco não é só para beijar e abraçar, né? Eu já tô louco para fazer outras coisas também, entendeu? Ei, Tuca, e meu maior desejo é me sentar num bar e brigar com o garçom. Ei, Você me somos trouxe a cerveja e dois. não A trouxe o cerveja copo. demorar, A a cerveja Cerveja demorar, porra, não vem A quente. não e cerveja, Eu tal. porra, meu tenho muita amigo. vontade. Menina, eu tô louca pra Eu, fazer isso. Com eu tenho vontade. impressão que o Réveillon agora começa dia 26 e só termina dia de Reis. E Carnaval agora vai ser 15 dias ininterrupto, porque o povo está com uma sede louca Tá. de ir para o meio da rua, de dançar, diz que saudade de sentar na mesa, tomar cerveja, jogar a conversa fora, de dizer assim, porra, passou. E principalmente, sabe o quê, Tuca? Eu acho que a gente tá com vontade de celebrar, de dizer assim, eu venci, eu estou vivo, eu estou aqui. Isso é o mais É. importante. Quantos amigos a gente perdeu, quanta gente importante, né, que por descuido ou por negligência, ou seja, porque foi embora, não está mais aqui, não pode mais comemorar, não pode mais celebrar. Então a gente está doido por isso, para celebrar, para dizer eu estou vivo, eu contei essa história, eu passei por isso, eu sobrevivi, sabe? Eu acho que a gente também está muito louco por isso. A gente está com muita Comemorar a vontade vida, de né? celebrar a Isso. vida, né? Até porque, né, assim, nessa história que você disse que a gente perdeu muitos amigos, a gente perdeu muitas pessoas queridas, a gente perdeu muitos amigos e a gente não pôde velar essas pessoas. É, O Isso, mais poucos não difícil, puderam né? se Tuco, abraçar. é, O ombro amigo consola. E a gente não teve isso, sabe, Tuca? é, Eu A tenho gente essa teve que experiência sentir a dor sozinho, né? sozinha, tenho essa experiência A muito dor foi muito viva. solitária. Muito viva, porque eu perdi meu pai para a Covid. E meus amigos não puderam estar comigo. Ninguém veio me abraçar. Meu pai é uma pessoa muito querida. Meu pai era uma pessoa muito querida pelas pessoas e as pessoas não puderam ir se despedir dele. Então, isso dói demais na gente. E a gente precisa sair dessa clausura e desse medo que a gente tem. Porque, por mais que a pandemia, a gente já tenha 43% no Rio Grande do Norte, já esteja com a vacina, aquela historiada toda, mas a gente tem medo ainda. Aí eu estou vacinada, teve o direito, né? A gente perdeu muitos amigos, pessoas que a gente queria bem, e que a gente não teve, né? A gente não pôde dar o ombro ao outro, né? A gente não pôde ter sido acalentado, né? Eu perdi meu pai na pandemia, e eu não tive meus amigos, todos os meus amigos próximos, os amigos dele próximos, né? Para a gente se despedir, para a gente acalentar. Porque, como você sabe, Tuca, a gente foi criado velando, né? As pessoas. Faz parte da nossa criação, cultura. né? Da nossa cultura, velar as pessoas. E a gente não teve isso. Então, a gente não conseguiu se despedir das pessoas. E mesmo a gente estando vacinado, a gente continua ainda com medo, a gente continua com receio, a gente continua usando máscara, usando álcool em gel, né? Higienizando as mãos. E outra coisa, toda hora que a gente dá um espirro, a gente se apavora. A gente espirrou, aí a gente disse, eita, será que é Covid? Ai, mamãe. Aí eu fiquei perto de mamãe. Aí meu irmão. Aí não sei quem. E a gente quer respirar. E aí quando a gente diz liberdade, não é só ir para a rua e gritar, mas é de ter menos medo do que a gente enfrentou e do que A gente está de um jeito que a gente vê uma foto num grupo de WhatsApp, a gente pensa logo que é alguém que morreu, né? Você fica, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Então, assim, é por isso, aí a gente estava falando a outra coisa que veio, que acaba, a gente
é foda, mas epa, isso não pode falar, não. É fogo, mas tudo acaba nessa coisa da pandemia, né? Mas o que a gente estava falando é como essa coisa de vocês, como essa ideia de vocês, como isso é um alento para a gente, entendeu? Porque, pô, eu sei que pelo menos no domingo, às 7 horas da noite, eu vou ter uma extravasada, eu vou ter uma desopilada, porque eu vou rir, eu vou... Como é que tem um termo que usa, que eu acho muito interessante, eu adoro os termos das pessoas. Desanuviar, tirar as nuvens da minha cabeça e vou ficar leve, né? Então, eu acho que isso é, que aí passa por aquela coisa que vocês estavam falando, né? Que eu achei muito bonito quando vocês colocaram. A responsabilidade que vocês têm do que vocês estão passando para as pessoas. Isso é muito legal, essa coisa do compromisso, né? Vocês estarem se reunindo, estarem preocupados em passar uma coisa legal, uma coisa massa para as pessoas que estão ouvindo vocês. Se a gente não tivesse compromisso, não tivesse cuidado, o programa está fadado a, né? Vai ter tempo para encerrar, entendeu? Eu acho que a graça de você fazer alguma coisa pensando sempre como... Eu digo muitas pessoas, eu escrevo... Esse mês eu fiz 25 anos de jornal, né? Eu sempre escrevo, quando eu vou colocar uma notícia na coluna, eu procuro... Falo em voz alta a notícia para tentar ver como aquilo vai soar nos meus ouvidos. Porque eu acho que é esse cuidado que eu tenho que ter com quem vai ler. Entendeu? E eu acho que esse cuidado a gente tem no programa também. E é muito importante isso, muito importante. É muito legal. Essa coisa é muito da empatia, né? É muito aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Como é que está percebendo. E a gente está numa fase disso, né? A gente tem que estar se colocando no lugar das pessoas, porque senão a gente não é ninguém, né? Essa coisa eu só queria falar uma coisa aqui, que eu entrevistei umas psicólogas aí falando sobre essa coisa, que vai e volta nessa droga da pandemia, que eu falei para elas, eu estava conversando com Lígia e com Carolina, Ana Carolina Firmino, Carol Firmino, e aí eu falei para elas, pô, quando começou eu achei assim, quem era ruim ia ficar um pouco melhor, ia sensibilizar, e quem era bom ia ficar melhor ainda, mas quem era ruim ficou pior. Quem era bom ficou melhor, mas quem era ruim ficou pior. Aí elas olharam para mim, Tuca, você romantiza demais a vida. Não tinha como. Se o cara era estúpido e tal, o cara ficou confinado, ele ia começar a bater na mulher, brigar com o filho, fazer alguma coisa, e realmente foi. Mas eu acho que essa pandemia, Tuca, eu acho que ela veio para a gente ressignificar muita coisa. Aí eu tenho essa concepção. Quem não percebeu isso, quem passou, quem deixou o cavalo passar selado com isso aí, não vai ter mais jeito, né? Mas você veio para ressignificar muita coisa. Essa pandemia, você vai ter, para você entender tudo, você tem que olhar o lado, você tem que olhar ao redor, você tem que ver quem está aqui junto de você precisando. Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, de comida, que muita gente está passando fome hoje em dia, mas ela está precisando de um olhar, ela está precisando de uma mão, ela está precisando de uma palavra. Você está entendendo? A gente tem, tipo aquelas viseiras de burro, Apolhos. De cavalo, né? A gente Antolhos que chamam. Antolhos. Antolhos. Achei chique, viu? Achei bacana. Pronto, você usa um negócio daquele porque você está vendo só o seu caminho, só a sua jornada. Eu acho que essa pandemia faz com que você tire aquilo e aí você começa a perceber em volta o que está acontecendo e quem está realmente precisando de você de alguma forma. E aí é onde você começa a ressignificar tudo. Ou você faz isso, ou o cavalo passou selado, já era. Mas aí o ressignificar é o que ele disse, né? A gente romantiza um pouco o ressignificar. Porque aquele cara que era agressor, ou aquele cara que era grosso, ele não ficou bom, ele não deixou de ser grosso, ele continuou grosso. Isso a gente debateu ontem. Os 72% aumentou de agressões contra a mulher. A mulher deixou de apanhar na rua e foi apanhar em casa. A criança que ficou dentro de casa, porque não tem aula para ela, ela apanhou dentro de casa. O idoso sofreu mais maus tratos. Então, é aquela história, a gente ressignifica, mas quando a gente tem consciência, né? Quando a gente pensa no outro e quando a gente amadurece como pessoa. Quando a gente não é maduro o suficiente, é um cavalo batizado, porque para mim um homem que bate numa mulher é o menor nome que eu poderia chamar com ele, mas eu poderia descer aqui a lenha, ele não melhora, ele não sabe o que é isso. Ele não evolui, né? Ele não evolui, ele não se reconhece no outro, entendeu? Então, melhorou,
quem era bom. Quem era bom ficou melhor. Mas quem era ruim não evoluiu, não. Ficou pior. E isso que você falou, eu acho fantástico. Não se reconhece no outro. É impressionante. Impressionante. Ei, me diz uma... Peraí, vamos lá. Vamos chamar Vamos coisa voltar. boa aí, porque vocês são só alegria, pô. Não posso entrar... Eu tô terrível. Eu tô conduzindo para o lado errado. Nelsinho, deixa eu falar com você que você está bem calado aí, fazendo a cara disso aí. Eu queria saber uma coisa assim. Nos momentos, qual é a parte mais legal do programa? Tem assim um momento que depois porque vocês sempre conversam depois, né? Falam. Aí tem uma coisa que os momentos, qual foi agora desses 5 programas? Teve algum que foi mais assim, cara, aquela sacada foi genial, aquela coisa foi a melhor gaitada, a melhor gargalhada? Não, eu acho que a estreia foi uma expectativa muito grande, né? Nós nos preparamos muito para a estreia, então a gente ficou muito nervoso, muito ansioso com a estreia. Mas depois que a gente estreou, eu acho que fluiu muito bem. Como o Saudade até falou, tudo que a gente faz, a gente termina realmente, às vezes, na gargalhada. Se a gente fala uma coisa brincando, diz uma coisa um com o outro. Por exemplo, essa história dessa Luzinete, que foi a mulher que ligou e disse que Sérgio era um homem sensual, a gente ela queria saber o que é que com quem eu tinha passado o dia dos namorados. Aí eu disse a Sérgio ela que tinha passado nós 3 se reunindo para terminar o programa de hoje. Foi. Luzinete ficou decepcionadíssima. Essa história foi uma gargalhada que todo mundo que estava no estúdio achou graça e Sérgio meio que ficou bloqueado, querendo saber quem era a Lucinete, né? Saudade, seu microfone está desligado. E culpando porque ela está passando pix. Nervoso, Sérgio ficou nervoso, assim. Ficou nervoso. Então, mas a gente riu muito, eu e Saudade, a gente se divertiu muito. Nós todos, terminou, eu também entrei na história. Mas ele no momento ficou meio tenso, entendeu? Então, essas coisas que acontecem inusitadas, eu acho que elas arrancam a gargalhada da gente e faz o programa ficar mais leve, né? Eu acho que a parte que a gente entrevista, ontem a gente teve uma oportunidade muito grande de conversar com uma psicóloga, com uma mulher extremamente preparada, inteligente. Eu acho muito bom ouvir, conversar. Eu acho que os ouvintes, quando perguntam as coisas, é muito bom. Então, eu acho que não tem parte ruim. Tudo no programa está muito bom, está fluindo muito bem. Acho que quando termina que a gente fica com vontade de continuar, né, Nelson? A parte a gente acha graça, as reuniões da gente, a gente come muito, acha muita graça, tem muita comida, muita, né? Então, legal. Assim, eu acho que tudo está sendo muito bom e muito prazeroso de fazer. Porque na hora que não for prazeroso, acho que a gente não faz mais, né? E essa coisa de vocês, desse entrosamento é que é genial, né? Porque é uma leveza, né? E eu sempre gostei de falar que as coisas com humor, elas são muito melhores. E quando você está falando com humor, não quer dizer que você não esteja falando sério, que você não esteja falando uma verdade, claro, né? Claro. E você fala com mais leveza e até melhor de assimilar, né? É mais fácil as pessoas pegarem a coisa. Essa coisa que Saudade falou, da amizade da gente, existem muitas coisas que a gente não, no primeiro momento, a gente até não percebe, mas depois, eu sou um cara muito espiritualizado e eu sou muito católico, eu acredito muito no poder de Deus, no poder da oração. Existem muitas coisas interessantes que a gente vai analisando ao longo do programa, como, por exemplo, como o Saudade falou, nós temos a mesma idade, nós somos amigos de berçário, né, assim, de criança. Então, assim, nós nos encontramos um tempo da vida, depois cada um seguiu o seu rumo, depois a gente sempre cruzava um pelo outro, passamos anos distante, nunca deixamos de nos falar, mas, assim, aí agora aconteceu um reencontro novamente, né, assim, e um reencontro num momento muito bom da vida da gente, entendeu? Sérgio é uma pessoa que eu sempre tive um carinho muito grande por Sérgio, é uma pessoa que sempre, muito tempo participou da minha vida. Sérgio carrega o mesmo sobrenome que o meu,
A gente até brinca, nós somos primos, que na verdade a gente não tem, o Chaves da gente não tem parentesco, até que a gente saiba, né? Mas, assim, existem muitos encontros nessa história da gente. O programa que eu ia fazer, que não deu certo, e aconteceu agora, e a gente trouxe o nome para o programa. Existem muitos encontros que eu acho que foram muito, muito benéficos para nós três nesse momento. Com Tem horas, certeza. tem horas que a gente meio que se ampara assim, um no outro, segura, né? Essa semana, né? Eu estava doente, eu passei 2 dias meio adoentado e disse, olha, eu não posso ir, eu estava com medo de não fazer o programa e que eu estava meio baqueado. E aí a gente já fica preocupado, eu digo, meu Deus, como é que vai ser eles dois e tal. Enfim, a gente se preocupa muito, nós três, um com o outro, né? Às vezes eu e o Sérgio somos um pouco mais estressados e saudados. Ei, tenham calma, peraí. Ei, E olha que eu sou a estressadinho. bruta da história, viu? Eu sou a E olha Mas bruta. que às vezes você se estressa, a gente diz a mesma coisa Aí para eles baixar se o arranham e eu facho. fico com a minha gente, pelo amor de Deus, o que é é, isso? é, Vamos se é. acalmar, vamos Mas relaxar. eu escutei, Tuca, de uma pessoa que não tem, até acho que ela escutou só um programa, mas ela disse que, assim, eu gostei muito da forma que ela falou. Ela me encontrou na igreja, saindo da igreja, ela disse assim, vocês três foi um encontro de almas. Que massa. As 3 almas de vocês bateram para trabalhar junto, porque nós trabalhávamos recentemente na prefeitura, mas a gente nunca trabalhou os três juntos. E agora estamos trabalhando os três juntos, né? Então, assim, eu acho que nós três estamos conseguindo fazer essa fórmula dar certo. Maravilha. E eu fico muito feliz em poder ter esse contato, né? E fico honrado em vocês estarem conversando comigo, em vocês estarem aqui no Tuca Viegas Prazer é Convida. todo nosso, querido. Né? É muito legal. E essa coisa assim, essa energia boa vocês passam mesmo, podem ter certeza disso. Isso não é nenhuma gentileza, não. Eu Vocês acho que sempre individualmente já passaram, aí você juntar 3 coisas boas, aí fica pau, né? Tuca, né? O Cio tem umas coisas muito engraçadas. Então, a gente, às vezes, vai gravar uma chamada, convidando as pessoas ou agradecendo. A gente grava 15 vezes. Porque a gente não consegue concluir. Para mim, ele se superou um dia desse, porque eu disse, vai, Nelson, agradece, começa por você. Aí ele, Maria Bonita, como era? Padre Pio. Maria Bonita, Padre Mota, aí eu Padre entro, Mota e Jararaca. e Jararaca. Cara, do nada ele sai com essa, sabe? Então a gente grava 500 vezes. Eu fui gravar a chamada da impotência, né? Né? Disfunção Disfunção erétil. erétil. Disfunção erétil. Deu um branco no nome, Eu disfunção e erétil. ela. Aí eu fui gravar, e lá no meio da gravação eu disse, peraí, como é broxar? Como é? Broxou como? Como foi? Aí, cara, tira isso do ar, que essa maluca não era para estar dizendo isso. Aí Então, foi outra hora que ela foi falar, eu fui para junto dela para gravar com ela, ela começou a falar e eu fazendo como querendo fazer a linguagem dos sinais. Termina, ela olha para mim, é você. Eu digo, eu estou nos sinais. É só você agora. 15 vezes a gente grava. E essa história é tão recente, né, da gente no rádio, que é muito engraçado, muito interessante. Eu sou formado em economia, eu sou economista de formação e concluí o curso de Direito. Sou bacharel em Direito e nunca exerci a profissão de Direito. E eu fazia mais ou menos uns 5 anos que eu estava desatualizado de estudar, né? De voltar a frequentar uma sala de aula, de me atualizar, né? Eu leio um pouco, mas enfim. E agora eu já me vi com vontade de voltar para a faculdade, de fazer jornalismo e comunicação social, porque eu acho que, tipo tem tudo assim, a ver com você. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu me encontrei, é isso que eu gosto. Muito bom, isso é muito bom. Né? Então, assim, eu já estou procurando a faculdade, aqui em Mossoró só tem a UERN, aí é complicado eu concorrer com o Enem, né? Mas, assim, eu já estou me procurando a estudar, a propor, a fazer faculdade de jornalismo, porque eu acho que eu me encontrei. Eu acho que eu gosto que coisa agora massa, de... que Nelsinho, maravilha. procura aí que eu lhe espero, viu? Eu fiz 2 anos e abandonei o curso.
Pois Olha, quer dizer, saudade já fez. e Né? você não precisa entrar no Enem, pô, você entra como aluno Aluno especial. especial, reingresso. Eu vou tentar fazer Você só isso pede agora. e entra, né? Com certeza. Na próxima turma você já entra. É isso que eu vou tentar. Eu hoje já estou sentindo essa necessidade de Que me maravilha. reciclar, né? De falar isso, que hoje a gente está falando muito forte para as pessoas. Então, eu meio que às vezes estou escrevendo uma coisa, eu digo assim, isso é um termo muito antigo. Eu preciso me reciclar. E a gente precisa, e eu descobri isso, que eu preciso voltar a estudar, né? Muito Então, assim, bom. já estou me pegando nessa vibe de realmente querer fazer faculdade de comunicação e Olha que jornalismo. massa. Isso é muito legal. Eu Vai voltei dar para um certo, programa e eu me sinto a totalmente gente os três realizado com essa fazer coisa. isso. O Não que, vai dar Sérgio? certo. Já pensou? Saudade já quer ir para jornalismo, eu já posso fazer também. A gente vai Não, fazer o programa na sala de quem aula. quer ir é Nelson. Mas a Aí eu estou gente já dizendo a se ele, se ele interessou. for, eu espero por ele, porque eu fiz 2 anos e abandonei o E vocês, curso. eita, a doente chegou, a doente Chegou, a O É. chegou. doente doente chegou. chegou. Como é que tá? Não, Tá tudo bem? Ela tá andando direitinho. e aí, doente? Estão perguntando, e aí? Vou ter que botar uma botinha. Ah, legal. O botinha é ótimo, fica bem Ah, bonitinho. Olhe como a mãe conhece a filha, tá vendo? Você viu que a demais. mãe disse isso, né? Então, Ora, assim, eu acho que além do vamos para a avó programa em também. si, está se dando, a gente está se realizando. Eu acho que eu estou me realizando, sabe? Quando a gente começou, eu adoro o domingo, eu gosto do domingo para dormir, para ir para a praia, para fazer uma coisa. E de repente eu disse, vixe, Maria, de domingo, acabou meu domingo, porque a gente, quando dá 3 horas da tarde, a gente já vai ficando tenso, né? Enfim. Mas hoje é um prazer, uma coisa assim que eu vou com alegria, com satisfação, Acho que né? com todos nós tem essa vibe, né? Todos Uma nós temos coisa, essa uma vibe hoje coisa em que dia. é muito importante a gente salientar, Tuca, é muito importante quando você é muito bem recebido no canto que você está trabalhando. E nós estamos muito à vontade na FM Foi. 93. Que Né? A legal, gente foi coisa muito boa. bem recebido, a gente foi abraçado, a Não gente só tem pela muito. direção, mas por todo mundo, Tuca. Todo mundo está ali muito solidário, muito A gente, solícito, não é, Nelson? Para estar sempre a, disponível para nos ajudar. a gente tem liberdade de falar, teve a liberdade de criar o programa. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Que massa, muito legal. Vocês estão num ambiente super propício para desenvolver esse trabalho, né? Para desenvolver essa coisa. Parece que a saudade congelou aqui. Deve estar Tá, cuidando da bota da tá, moça. tá congelada. Caiu, Saiu. saiu. Deve ter acontecido alguma coisa. Pode ser de celular. Não, ela estava no notebook, alguma coisa de Ela repente estava no descarregou. notebook. É. Mas ela volta já. E, e, Então, é, e é muito legal essa coisa do ambiente ser propício, né? Porque a coisa flui com muito mais naturalidade, né? Você não tem amarra, né? Você sente a vontade para falar as coisas, né? é muito importante você ter esse feedback, né? Os nossos diretores da rádio sempre estão preocupados com como é que a gente está, o ambiente que a gente está, se a gente está realmente. Existe também uma reunião com a direção geral da rádio, né, para saber como é que o programa. Eles também se preocupam em estar fazendo audiência, em estar ouvindo, em estar sabendo como é que a gente está colocado no mercado. Então, assim, existe toda uma preocupação com a gente e um zelo muito bacana, que é importante que a gente diga isso, né? Claro. Que isso deixa a gente muito confiante. Com certeza, isso é a melhor parte, né? Coisa que eu achei muito interessante, essa sacada de vocês com o Gregório, né? Com a parte de turismo. Agora é a hora, né? Porque está todo mundo desesperado, né? Para daqui a pouco começar a viajar, começar a conhecer outros Isso. lugares, né? As pessoas querem, tipo assim, sair, né? Parece que estão enjauladas e querem. Então, esse momento é muito legal. E Saudade colocou uma coisa bem interessante de explorar a coisa da terra, né? De pegar o turismo regional. Ela está voltando aqui. Que a gente tem uma estrutura, a gente tem muita coisa boa por aqui, né? A gente tem muita coisa bonita para Muita coisa mostrar. legal.
as serras, né? A gente tem as praias, a gente tem Salina, a gente tem muita coisa legal, muita coisa bacana. A gente tem belezas também na região do Médio e do Alto Oeste, belezas naturais, o Roncador, né, lá em Felipe Guerra, o Lagedo, lá em aqui, Poço Feio, aqui do lado, Governador. A Furna, né? Furna Feia, Poço Feio. Tem muita coisa legal. E a gente vê, e Gregório entra nisso, né? Para mostrar isso e mostrar também outros roteiros. A gente vai dar uma focada nesse turismo regional, mas também ver o que é uma coisa mais interessante da própria agência, que a própria agência esteja fazendo, esteja oferecendo naquele momento. Mossoró é uma cidade turística. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Nós estamos localizados entre duas capitais do Nordeste. Estratégico, né? Um ponto muito Então, estratégico. o Ceará hoje é um dos estados mais desenvolvidos do Nordeste, né? Eu acho que economicamente o Ceará só está perdendo para a Bahia. E olhe lá, entendeu? Então, assim, o Ceará é um nosso vizinho de extremo potencial turístico grande. Nós estamos a 72 quilômetros de uma das praias mais famosas do mundo, que é Canoa Quebrada. Então, assim, não existe razão para que a gente não busque esse turismo, não faça disso. Nós temos isso tudo que o Sérgio falou é muito importante, mas nós temos uma coisa que eu acho de extrema importância, é o turismo econômico. O sal é um turismo importantíssimo para o país. As pessoas não têm ideia o que é aquilo, uma pilha de sal, né? Então, as pessoas, quando vêem aquilo, ficam maravilhadas, sabe? Nós temos, há 8 anos atrás, eu fiz um passeio de barco, ali, aquele passeio que faz Areia Branca a Grossos. Eu conheci um rapaz que trabalhava naquela balsa e eu convidei ele para a gente fazer o passeio ao inverso. Em vez de ir para Areia Branca de Grossos, nós fôssemos para Salinas. E isso, hoje, eu me orgulho que transformou-se no passeio turístico. É muito bonito de se ver. Hoje eles fazem disso, turismo, eles ganham dinheiro fazendo esse passeio, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa abrir os horizontes para isso. Aquele passeio das Dunas do Rosado é uma coisa linda. É lindo demais. Sabe? Porto do Manque, aquele passeio que a gente faz ali. Meu amigo, a gente não pode perder isso. Turismo é dinheiro. Existem países que vivem só de turismo. Exatamente. Né? Que a economia é muito grande. Nós estamos perdendo muito dinheiro. Precisa, Tuca, fazer isso. A gente precisa instigar nossa classe política, sabe? Para ir buscar esse turismo, buscar essas pessoas que fazem isso, sabe? Como o Ceará investe, né, nas mulheres rendeiras, como o Ceará investe no artesanato, entendeu? Eu fico maravilhado quando eu vou para Icapuí, para Fortim, que eu vejo aquele mercado de artesanato. A gente tem aquilo, meu amigo. Né? A gente tem muita coisa aqui. Muita coisa legal. Muita coisa para mostrar. Para mostrar, para chamar as pessoas. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa ir buscar, né? Agora, o próprio Cidade Junina, né? O próprio Cidade Junino, o período junino. Essa estrutura linda. O Alto da Liberdade é belíssimo. O Alto, né? A Festa de Santa Luzia. Festa de Santa Luzia. Eu tive a oportunidade de ir ao programa de Fátima Bernardes e eu fui entrevistado por Fátima Bernardes, né? E Fátima, quando terminou, eu presenteei Fátima Bernardes com um kit do Chuva de Bala, né? Com todo aquele material que a gente tinha de Chuva de Bala. Fátima Bernardes, e aí eu tive a oportunidade de ir ao camarim de Fátima Bernardes, ela ficou encantada com aquilo. Ela disse, eu queria ter a oportunidade de ir ver, de estar em Mossoró para ver esse Chuva de Bala. É lindo demais. Entendeu? Mas, infelizmente, a gente precisa muito mais, lutar muito mais e trabalhar muito mais para trazer esse turismo todo para a nossa região. Mas eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Franklin Filgueira, que é da infraestrutura, né? Que Franklin é economista, como você. Até professor. É uma figura, eu gosto muito dele. Eu entrevistei muito ele num programa que eu tinha na TCM, no Espaço Imobiliário.
E ele falou que ele criou dentro da Secretaria de Estudo, eu estou criando uma gerência de turismo, então vai vir uma pessoa de turismo mesmo para a gente botar essa coisa para funcionar, porque tem potencial demais. Eu achei bem legal, assim, ele é bem pé no chão, né? E é um cara que, como está sempre na iniciativa privada, já tem uma visão mais, né? Tipo, a coisa tem que funcionar, né? A coisa tem que... Mas isso aí, Tuca, é importante que seja aquele complemento. Governo, prefeitura, iniciativa privada, sociedade. Exatamente. Tem que estar todo mundo junto, porque senão não vai. Não vai. Só um fazendo não dá. Não vai. Tem que investir, estruturar bem para poder receber, porque senão o cara vem uma vez e não vem mais. É até negativo, né? Isso passa por infraestrutura, que são as estradas, né? Que é a rodoviária que eu acabei de falar, tá entendendo? Turismo, eu tive a oportunidade em 2018 de sair do país, de viajar, de ir fora. Eu fico impressionado como o português ele vende a cidade de Lisboa, como ele vende bonito o turismo de Lisboa, né? A mesma coisa eu encontrei isso em Barcelona. Como o espanhol, como ele vende a cidade, como a cidade é bonita para se vender, sabe? Como eles investem no turismo. Isso é uma coisa que você, sabe, que você fica apaixonado, né? E isso não é hoje, não é amanhã. Isso a gente tem que começar a plantar agora para daqui a 5 anos, 10 anos. A gente começar a dar frutos. É uma coisa de médio e longo prazo, é isso mesmo. Com certeza. Tem que investir nisso. E é vantajoso financeiramente e economicamente. Provado por A mais B. Por A mais B. E Barcelona você vê isso. Barcelona, os locais das touradas todos foram transformados em shoppings, em locais para receptivos, para você contar a história. Barcelona é um lugar que, na última vez a gente passou, meu filho mora lá, nós passamos 12 dias, parece que eu passei um dia, não deu para ver nada. E eu saía de casa 9 da manhã, voltava 10 da noite, andando de ônibus com a mochila, com uma água mineral, uma saladinha aqui nas costas, parava, eu só queria conhecer. Já que vocês estão falando em turismo, a gente precisa pensar em uma coisa bacana, é preciso fortalecer o turismo na nossa região. O Rio Grande do Norte, diga. Olha que coisa linda, saudade. Olha, Jesus Cristo. Não se leve tão a sério. Rir é um ótimo remédio. Muito bom. Arrasou. Muito bom. Saudade, só a gente falou um pouco. Desculpa eu fazer Sérgio Chaves, não. Tá, saudade? Eu estou acostumada com vocês dois. Eu vou levar uma fama sem ter. Não, e aí a gente estava falando, vocês estavam falando de turismo, eu me lembrei, né, que a gente precisa fortalecer esse turismo, é preciso ter uma união dos prefeitos, né, de toda a região, e eu vou puxar a sardinha para a região oeste, da região oeste, porque a gente tem uma coisa muito bacana e um contraste. Você vai desde a vegetação da caatinga, aí você tem o mar ali, você tem a falésia acolá, você tem duna, você tem areia colorida, você tem morro, né? Você tem Salina, Chique, você tem Salina, você tem Jurema, e aí você vai de uma Você tem serra, né? Você tem serra, e aí você vai com essa gigantesca quantidade de coisas bacanas que a gente tem na nossa terra e que precisa ser valorizada. Eu acho que eu sou muito barrista. Eu puxo a sardinha sim para o meu. Primeiro os meus, depois os teus. Né? Eu tive no Rio Grande do Sul uma época, e aí o gaúcho é muito barrista, né? Aí a gente passeia. Tu que é gaúcho. Eu sei, por isso que eu estou falando. Aí eu vinha no táxi, aí o táxi disse, olha aqui, olha, esse aqui é a Arena Grêmio. A Arena do Grêmio, perto do vizinho aeroporto, o estado mais lindo do Brasil. Eu disse, não, o senhor conhece o Brasil inteiro? Aí ele disse, não, eu digo, então o senhor não diga uma bobagem dessa, porque a coisa mais linda, o estádio mais lindo é a Arena das Dunas em Natal. Aí a minha amiga dizia, cala a boca, o taxista vai deixar a gente no meio da rua, sua idiota, pare de brigar. Então, assim, eu defendo muito o nosso, né? O meu não, o nosso. A nossa terra, a nossa cultura e uma coisa rica que Mossoró tem, que é a cultura.
né? Você tem o Chuva de Bala, você tem o Oratório de Santa Luzia, você tem ali, assim, 30 de setembro, como é o nome? Alto da O Liberdade. Alto da Liberdade. Você tem uma riqueza imensa aqui. E a gente precisa explorar isso. E a gente Carnaval, conhecer isso. carnaval de Mossoró é muito bom, né? O carnaval que a gente tem, que teve, né? E que vai ter o Teve em Dia outrora. também. É. Pois é. É É, isso. E o São João, né? o Chuva de Bala, eu fiz uma entrevista com o Marcos Leonardo antes de sair o filme, uma semana antes, e a gente falando sobre o Chuva de Bala. Eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu assisti todos, desde que eu vim para cá. Desde antes de vir para Mossoró. Eu vim em Mossoró em 2009. E eu falei para ele, eu disse, Marcos, na minha opinião, na minha humilde opinião, que eu não sou fera em nada, né, muito menos em teatro, essa coisa culturalmente falando, é um espetáculo que você poderia apresentar em qualquer lugar do mundo e chamaria atenção e as pessoas aplaudiriam de pé. É muito bonito. Chuva de Bala é muito bonito. A gente até falou isso ontem, né, Nelson? Por que não pegar os nossos artistas, botar no aeroporto no Rio de Janeiro, botar aí no Galo da Madrugada, no Carnaval do Galo da Madrugada, dançando forró, fazendo uma apresentação pequena e chamando essas pessoas para o São João, a exemplo do que faz a Paraíba muito bem, né? O Ceará. Exatamente. Ceará. Você lembra o Fortaleza, teve muito tempo, não sei se ainda tem isso, quando você chegava no aeroporto, você recebia um chapéu de palha. Chapéu de palha e um negocinho. Todo turista que chegava, eles entregavam. Claro que tinha puta de um acordo com a fábrica de chapéu de palha, mas... A Paraíba faz isso. Campina Grande, quando você chega do dia 1º de julho ao último dia de julho, quando você chega na rodoviária, no aeroporto, nas vias de Campina Grande, eu digo porque meu sobrinho morou em Campina Grande, eu frequentei o São João de Campina Grande, eu fui uns 2 anos seguidos. Eu fiquei impressionado com o amor que eles têm pelo São João, com estrutura, com zelo, com cuidado, sabe? Uma coisa e até foi isso que eu falei da questão da rodoviária. Quando você chega na rodoviária, você já tem os pares dançando, já puxam você para dançar, e aquilo já vai contagiando o turista. E você resgata aquela coisa da própria população gostar da sociedade, né? Preservar, ajudar a preservar, porque a gente tem essa coisa, tem que ter essa coisa toda, né? Se a coisa fica largada, o cara fica, mas aí se a gente vê a coisa pululando e todo mundo ganha dinheiro, pô. Na verdade, o espetáculo Chuva de Bala, ele não é um espetáculo, vamos supor, barato. Ele é um espetáculo caro. E ele não é um espetáculo que você possa montar em qualquer local, né? Ele precisa realmente de uma estrutura e tal. Mas você pode dividir, pode fazer núcleos, Claro. né? E sair levando para os cantos. A gente até, eu acho que nós moçoroenses, não sei, mas eu acho que o espetáculo Chuva de Bala, ele já não comporta mais onde ele está sendo apresentado. Porque se eu não me engano, a gente tem 12 dias de apresentação, né? 12 ou 15 dias de apresentação. 12 a 13 dias, nessa faixa. E ali se sentam o quê, Sérgio? 1.000 pessoas? 1.000 pessoas por noite. 1.000 pessoas por noite. Então, por noite nas cadeiras, sem contar o que está em volta, né? Pois é, mas é muito pouco, né? Porque as pessoas querem estar sentadas. Então, a gente tem o quê? 30.000 pessoas assistindo nessa faixa, por aí, 20 a 30 mil pessoas, né? Mossoró tem 303 mil habitantes. Quantas pessoas não deixam de assistir esse espetáculo, né? Porque a gente já tem que pensar no Chuva de Bala daqui a pouco sair para um canto maior, que lá não comporta mais. Entendeu? Sim. Sim, né? Sim. 10% da população, teoricamente, assistiria o Chuva de Bala. E o povo que vem? Os turistas. Porque ali teria que ser mais uma coisa mais para o próprio turismo, né? Porque muita gente assiste na TV, né? Tem uma transmissão ao vivo, né? A TCM me faz essa cobertura ao vivo. E aí você teria que ter ali, eu sei que lá no oratório tem um telão, no Chuva de Bala eu acho que esse ano tinha, não sei. Mas poderiam se colocar telões, né? Não é a mesma coisa. Quem quer ver um espetáculo teatral quer ver ao vivo. Não é a mesma coisa. Era para ir para o Nogueirão, né? Ou você pode transformar 30 dias de espetáculos. É uma oportunidade maior, né? Você transformar em 30 dias de espetáculo. Então, assim,
o Cidade Junina, ele já não cabe mais dentro. O Cidade Junina hoje ele não cabe mais dentro do Cidade Junina. É uma grande realidade. O Pingo da Meio-Dia não cabe mais naquele circuito. Você diz, o Pingo do Meio-Dia não cabe mais no Cidade Junina, né? Não cabe mais dentro do Cidade Não, e Junina. o próprio Cidade Junina, o que você está falando é que o próprio Cidade Junina já está pequeno ali para o corredor cultural, é isso que ele está querendo dizer. Isso, já está pequeno, chuva de bala. A Cidadela já não cabe mais ali, né? Então, se precisa pensar numa forma realmente de expandir, de aumentar, né? Não sei como, porque aí eu não trabalho com infraestrutura, não sei, mas eu acho que já tem que começar a se pensar hoje. Não pode se pensar daqui a 4, 5 anos. Pensar hoje para ter uma estrutura maior, e isso não é o prefeito, o vereador, é a cidade. É, o Porque todo. todo mundo ganha com Cidade Junina. Todo mundo ganha. Tem uma coisa que vai acontecer agora, que é até que passa por isso, né, entre aspas, que é a questão do plano diretor, né? O plano diretor entra esse ano. Eles já estão montando os conselhos, já estão convocando, já foram nomeadas algumas pessoas no João, e aí vai se discutir isso. Importantíssimo isso. Agora, Tuca, é uma coisa que eu vou falar, não vou falar como político que sou, mas vou falar como cidadão. Nós precisamos entender que as pessoas que são colocadas nesses lugares para fazer esse determinado tipo de coisa, elas precisam entender, elas precisam saber, entendeu? O que eles estão fazendo. Eu não posso tirar, não desmerecendo capacidade de ninguém, porque todo mundo é capaz. Mas o plano diretor é uma coisa que eu tenho que colocar pessoas que pensem exatamente no futuro, que saibam essa projeção para o futuro. Eu não posso colocar uma pessoa que não tem esse know-how, que não saiba o que é um plano diretor, que não saiba o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, né? A gente precisa colocar as pessoas que entendam para fazer, para que daqui a 10 anos a gente não se arrependa do que foi feito. Verdade, é verdade. A gente precisa ter a gente precisa ter esse cuidado. Essa visão de futuro, né, Nelsinho? Tem que ter visão de futuro. Quando a gente fala que a gente não vai no nosso programa, a gente não vai falar de política partidária e a gente está muito certo e convicto disso, mas a gente se preocupa muito com o futuro da nossa cidade, né? Porque, assim, sem entrar em mérito político, né, político partidário, mas nós, como cidadãos, a gente precisa saber que as pessoas que estão hoje, elas são responsáveis não só por hoje, sim pelo futuro que a gente vai... Isso. Sim, querer uma cidade sustentável, cidade né? melhor de se uma viver, cidade né? melhor de se viver, né? Isso que a gente quer, é disso que a gente está falando. A gente está falando de política. Políticas públicas, né? Política que interessa a todo mundo. A gente quer o melhor para a nossa cidade. Claro. Né? A gente quer uma cidade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente quer sair sem medo, a gente quer sair sem receber uma bala perdida, né? Sem o risco de parar o carro e ser assaltado. Mas para isso precisa de infraestrutura. Ruas iluminadas, menos lombada, mais fiscalizações eletrônicas com essas câmeras. É isso, a gente quer uma cidade, exato, né, que tem. A gente quer uma cidade que pense e que mude para o melhor, para o futuro. E é possível, sim, é possível, porque nós temos exemplos muito próximos. Né? Há 10 anos atrás, né? Há 10 anos, a Paraíba era um estado inferior ao Rio Grande do Norte. Era um estado extremamente inferior ao Rio Grande do Norte. Você vai hoje para Paraíba, você tem orgulho. Dá vontade de ficar lá. Você tem orgulho, quer dizer, isso foi feito em 10 anos. Então, a gente não pode? Claro que a gente pode. Né? Agora, a gente precisa acabar com essa politicagem de bairro e pensar no todo. No coletivo. Pensar em todo mundo. Pensar grande. Acabar com essa política eu, e pensar... tem que parar com esse egoísmo exacerbado e começar a deixar de pensar no umbigo, né? E começar a pensar no todo. Pois é, a gente tem que parar de pensar em estátua e pensar em pensar em sanear a cidade toda, iluminar a cidade toda,
né? Em inserir os jovens em emprego e renda. É isso que a gente precisa trabalhar para isso. Né? Tirar o jovem da marginalidade, porque hoje um menino de 15 anos está sendo morto no meio da rua, roubando carro armado. Então, é isso que a gente precisa pensar. O que é que a gente quer para esse jovem? Não é parar de pensar em bobagem e pensar no que é sério e no que é bom para o povo. Nós temos que acabar com essa politicagem de eu fiz, aí fui eu que fiz, foi fulano que fez, foi ciclano que fez. Acabar com esse negócio de porque sou eu que faço. Não é você que faz, é o povo que faz. Quem paga os impostos somos nós, então quem faz somos nós. Né? E aquela coisa, né? Você não é vereador, você não é prefeito, você não é governador, você está, né? Naquele momento você tem um mandato e pronto. Né? Então é uma coisa de todo, né? Agora você é cidadão você é. Então aí ninguém vai lhe tirar isso. E aquele negócio da pessoa achar que porque foi deputado, ou foi prefeito, ou é vereador, seja qual cargo ele ocupe, é uma profissão, é para sempre, é de eterno. Não, isso precisa se renovar, precisa se reciclar. Tá, né? As pessoas, a gente precisa ter outras experiências, novas experiências, testar outras pessoas. Que nós temos muitas pessoas capazes e a gente tem que sair desse ciclo vicioso. A gente tem muita gente boa, tem muita gente competente. Muita gente boa, a gente tem que sair desse ciclo vicioso que a gente vive. A gente só vai para frente quando a gente começar a testar as pessoas de verdade. E acabar com esse profissionalismo da política. O maior exemplo disso hoje é exatamente a Paraíba e o Ceará. Quais são os dois estados mais atrasados no país? É o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Por qué? Do Nordeste, né? A gente tem no país ambos pensam do mesmo jeito, né? Ambos pensam com a mesma oligarquia antiga, né? Então, assim, hoje a gente precisa pensar em novo, em gente nova, em gente boa, experimentar. Vamos botar esse povo, vamos dar oportunidade a essas pessoas que têm o que mostrar e que têm o seu valor. Sim. É por aí. Assim a gente vai. Eu acho que é por aí. A gente tem que pensar assim, não eu, Saudade, Sérgio, você. A gente tem que incutir isso na população de um modo geral. Do mais exatamente. Limpo ao mais abastado. As pessoas têm que perceber que elas fazem parte da história e que elas são parte. Que fazer parte você faz de um condomínio, de um clube, de um time, mas ser parte é quando a sua opinião é importante, quando você é ouvido, quando você participa fazendo alguma coisa, você se sente mais importante, né? Do seu processo e aí você vai embora. Vida, Tuca, do seu processo de vida, faz parte do seu processo de vida. O cidadão que mora na Nova Betânia, que mora no Santo Antônio, que mora na Quixabeirinha, ele tem que fazer parte, ele tem que pertencer. O cidadão tem que ter a sensação do pertencimento. Exatamente. Só assim a gente vai conseguir evoluir. Exatamente. Eu estou tão bacana agora de noite, que foi isso? Saudade. Melhorou muito. Eu estou me olhando aqui, eu estou com vontade de fazer preenchimento labial. Eu estou achando Espere você voltar da Ilha de Mykonos, aí você... Eu estou achando minha boca muito pequena aqui em cima. Olha, tá aparecendo um monte de clínica para fazer isso aí. Com certeza, daqui a pouco vai ter uma proposta com as férias para fazer essas coisas, viu? Tuca, você em casa entendeu? Com Cadídia, todo dia parece uma proposta. Você entendeu por que a gente dá tão certo? Porque a gente fala de uma coisa séria, mas com leveza. E no meio disso tem uma brincadeira para poder, quando a gente vê que o negócio vai ficando assim... Para desanuviar. Exatamente. As pessoas, às vezes, algumas pessoas, às vezes, dizem assim, você não leva as coisas a sério. Pelo contrário, eu levo tudo muito a sério. Agora, eu não tenho um ranço. Eu não tenho rancor, aquela coisa. Não. Eu fui candidato a vereador, e eu fiz uma campanha muito leve. Eu me divertia, sabe? Eu levava propostas, eu falava sério, mas eu me divertia. Porque tem que ser assim, a gente tem que levar as coisas de uma forma leve, com responsabilidade, saber o que você está falando. Mas você não pode aquele peso, né? Aquela coisa sisudo, aquela coisa chata, né?
botar aqueles 2 garrafões de água mineral do lado dos braços, né? Aí eu me Aquela lembrei coisa aqui, eu falei, pesada, né? aí Aquela eu me coisa lembrei, pesada, energia pesada, É aquela muito carga ruim. ruim, né? aí eu É muito olhei ruim. agora, Péssimo isso. olhei aqui olhei do meu lado, aí me lembrei, olha, quem se lembra dessa propaganda? Pompom com Protex, Protege 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 o o o neném. 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 A gente queria muito contar certas histórias no ar, mas a Ah, gente não pode, porque a gente tem medo. Primeiro, a É, gente tem medo, a gente poderia começar contando as nossas. Só que a gente tem medo de contar as nossas no ar, porque pode ofender um ou outro. Aí uma mãe está assistindo, o pai está assistindo. Aí, peraí, pelo amor de Deus, eu não sabia dessa aventura dessas criaturas. que porra é essa, né? Pois é, que porra é essa desse menino? Mas a gente queria muito. Então, a Nelsinho deu uma ideia da gente mudar o nome dos personagens e contar as certas histórias engraçadas e aquelas coisas que só acontecem no Ótima Mossoró. ideia. E mudando o nome dos personagens. Eu só acho que vai dar confusão. eu só falta escrever o livro, porque eu já plantei a árvore, já fiz meu filho, já tenho até minha neta, agora só falta escrever o livro. E já tenho alguns capítulos escritos. Eita. Agora eu vou fazer igual a Vera Verão, só pode publicar quando eu morrer, quando eu estiver na UTI e dizer assim, não volta mais. Aí eu digo, pode publicar. Gente, eu queria agradecer muito. Quero agradecer, né? Agradecer muito a participação de vocês. Foi uma honra para mim recebê-los. Eu tenho uma admiração muito grande por todos os três e acho que vocês estão assim fazendo uma coisa muito legal e presenciar um pouco disso aqui ao vivo, né? É muito legal, é muito agradável. Então, assim, desejo todo sucesso e quero que vocês contem comigo a hora que vocês quiserem para dar uma notícia nova, uma coisa que tenha. O Tuca Viegas Convida está à disposição sempre, com o maior prazer. Tá? E queria deixar à vontade para vocês colocarem alguma coisa para a gente acabar e um beijo bem grande para cada um de vocês. Muito obrigado. Saudades, Sérgio, e eu encerro. Vamos lá. Então, eu só quero agradecer também o espaço, Tuca, dizer que o programa As Feras também está à sua disposição. Quem sabe, num futuro próximo, a gente não se encontre lá na nossa bancada com Tuca Olha aí. Viegas para bater um papo aí, um outro papo legal como esse. Então, eu quero agradecer a você, agradecer o espaço e dizer que é isso. Estamos juntos, assistam Tuca Viegas Convida e no domingo assistam As Feras na 93 FM. Beijo no coração e muito obrigada. Beijo. Tuca, meu amigo querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse seu projeto novo. É muito importante para a gente que está iniciando também um projeto novo agora e você abrir esse espaço, a gente só tem a agradecer e saber que podemos contar com você é outra maravilha na vida da gente e a gente também vai estar sempre à disposição. Obrigado, um beijo grande para você. Beijo, Sérgio. Tuca, muito obrigada por esse convite que você fez a nós três, né, participar do seu programa. Também desejo todo o sucesso para você. Estamos abertos para quando você quiser convidar novamente. A gente tem muita história para contar e você também fazer parte no nosso programa, qualquer dia aparecer por lá para contar, porque eu sei que você também tem muita história bacana. Dizer que eu acho você um puta profissional, assim, respeito muito sua história, o que você construiu desde que você chegou em Mossoró, e, com certeza, dizer que nós três somos umas feras. Um beijo, amigo. gente. Tchau. Vocês que estão vendo a gente, rolou uma rasgação de seda da bexiga no final, mas foi maravilhoso. Beijo muito grande. Beijo grande. Você que está aí tchau. acompanhando as feras, se inscreve no canal, qualquer coisa. Se quiser dar a tuquinha, faz um pix aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Beijo e até a próxima entrevista. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Mas é lindo de ver. Voltou. Eu fico impressionado dessa viagem que eu fiz, Tuca. Eu fui, inclusive, a Paris e eu fico impressionado como tudo o francês ele valoriza. Como, por exemplo, você chega numa igreja, para você entrar na igreja, você paga.
aquele memorial da resistência que a gente tem ali, em qualquer país do mundo, aquilo você pagava para entrar, porque aquilo é a história de um povo contada. Então você tinha que pagar, nós tínhamos que ter orgulho E daquilo, talvez não tivesse tão valorizar. deteriorado, né? Talvez não tivesse tão deteriorado. Exato. Já O pagar tinha. ajuda a manutenção, né? É o que ajuda a manter. Um país que não conta a sua história não tem história para contar.